Olá, querido irmão. Esse estudo foi feito aqui para o grupo de Masters, né? Jovens um pouco mais velhos, mais maduros, da congregação evangélica luterana Bom Jesus de Sorriso, por mim, pastor Arthur, e foi transmitido num grupo de Google Meet. E então por isso que eu estou olhando um pouco para o lado, não é? Não dá para ouvir as perguntas que as pessoas fazem, também por isso esse vídeo está editado, mas esperamos que ele possa servir para edificação, para reflexão de mais pessoas, não só daqueles que estiveram presentes naquele dia. Que Deus abençoe o nosso estudo de hoje. Deixa eu então começar falando a respeito de... Vocês acham que o povo de Deus, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele é um povo que vivia, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de imagem? Ou vocês lembram de alguma imagem no texto bíblico do povo de Deus? Que não quando o povo de Deus, por exemplo, vira idólatra e começa a adorar estátuas do deus Baal, enfim, né? Da deusa Astarote. Mas alguém de vocês lembra alguma situação que tenha uma imagem que o povo de Deus use e que não pareça errado? E foi Deus que mandou fazer aquela serpente de bronze, né? Ao contrário do bezerro de ouro, né, que o Arão construiu. A gente pode também pensar em tudo aquilo que era significativo para o povo de Deus, como, por exemplo, o templo, como as vestes dos sacerdotes que Deus manda construir, né? Deus manda costurar e fazer de uma maneira muito específica, né? O peitoral do sacerdote, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ainda tinha escultura de querubins na tampa dela, né? E isso continua, né? Isso vem, o povo de Deus, ele tem as suas coisas que lhes identificavam, né? A estrela do Davi, né? Brasões das tribos, não é? Da tribo de Judá, da tribo de Levi, enfim. Os reis de Israel tinham um anel sinete, que era uma espécie de um carimbo, uma espécie de um logotipo. E a gente poderia citar um monte de... eu vou chamar de um nome técnico, tá? Ícones, tá? Que eram usados. O que é um ícone? Tá? No computador é aquilo que faz a gente identificar um programa, né? No celular é a imagem que faz a gente identificar um aplicativo, tá? Isso são ícones. O povo de Deus, ele tem uma série de ícones, né? Desde o Antigo Testamento, e eu quero falar para vocês de uma coisa que se chamou na história da igreja de controvérsia iconoclasta. É um nome difícil para dizer, para falar a respeito dessa situação, dessas discussões a respeito dos ícones, tá? Os ícones na igreja cristã, eles são, né, de que natureza? Eles podem ser usados, eles não podem, eles devem ser usados, é pecado, tá? Usar ícones, né? Deus se ofende com os ícones, não. E por isso eu gostaria de fazer um apanhado histórico, tá? A gente olhar para a história da igreja e depois, claro, também olhar para o texto bíblico. Mas pensa, vocês provavelmente foram ensinados que cristão de verdade não usa e não deveria usar imagens, que isso é coisa de católico, não é? Agora, o tempo vai passando e também na igreja cristã
a igreja passa a ser o berço de uma arte específica que tem a ver com a fé dos cristãos. Então a arte ela se envolve com o cristianismo, e o cristianismo passa a usar música, né, que é uma arte. O cristianismo passa a usar pintura e escultura e uma série de coisas como manifestação da sua fé, tá? Poesia. E isso pode nos deixar um pouco confusos, porque muitos povos faziam imagens dos seus deuses, né? E adoravam essas imagens, e isso é uma questão importante. Essas imagens sempre foram os deuses, nunca eram consideradas lembrança dos deuses, né? E aí então Deus vai nos dizer, olha, esses deuses falsos são construídos por mãos humanas e têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, enfim. E a gente tem toda essa discussão, né, a respeito disso. Então, essa idolatria, esse uso das imagens, né, de escultura como se fossem deuses, eles são costumes pagãos que invadem o cristianismo também na história da igreja. E a igreja passou a oficialmente assumir essa prática, né, de usar imagens de personagens bíblicos, vamos dizer assim, e justificou esse uso com a distinção entre adoração e veneração. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Se a gente pergunta para um católico, você não vê o claro descumprimento do mandamento, né, de Deus sobre só adorar a Ele? Quando você adora uma estátua, um católico que conhece de doutrina católica vai dizer: não há adoração dessas imagens. O que a gente faz é venerar a essas imagens. Claro que a gente poderia contra-argumentar dizendo o que é orar para uma criatura se não tratar ela como Deus. Mas eu não quero entrar nessa questão. Só quero dizer que esse foi vamos dizer assim, a justificativa doutrinária da igreja para não se opor à prática do uso dessas imagens para adoração, tá? Ao longo da história da igreja, muitas vozes se levantaram contra o uso que a igreja fazia das imagens, só que, e é isso vai ser importante, tá? Essas vozes se levantaram contra o uso de imagens por motivos diferentes. E esses motivos podem ser condensados em basicamente dois, tá? O primeiro grupo que se levantou contra o uso que a igreja fazia de imagens era um grupo que achou que essas imagens não deveriam ser usadas porque a simples existência dessas imagens era pecado, tá? E esse grupo então foi chamado de iconoclasta, tá? Ao longo da história da igreja, tá? São aqueles que se opõem ao uso de qualquer tipo de ícone na igreja cristã, certo? O outro grupo que se levantou contra o uso que a igreja fazia de imagens na história da igreja é um grupo que se levantou contra o uso das imagens não porque as imagens eram ruins em si,
mas porque a igreja estava fazendo um mau uso das imagens, que eram usadas, mal usadas, mas que, se bem usadas, poderiam ser usadas pela igreja cristã sem pecado. E entre esses estavam e estão os luteranos. Tá? Aqui eu vou então deixando bem claro, luteranos nunca foram e continuam não sendo contrários à existência de imagens, de esculturas que nos lembram de alguma coisa a respeito da nossa fé, mas luteranos são contra um mau uso dessas esculturas. São contrários à prática de tratar essas esculturas como se elas fossem Deus ou deuses, né? Ou algo parecido com Deus. A hora que vocês quiserem parar e perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, o que aconteceu? Na Reforma, no contexto da Reforma, quando os luteranos, vamos dizer, protestaram contra os desmandos do Papa e da Igreja Romana, outros grupos quiseram se unir a Lutero, certo? Pensando assim, olha, Lutero então começou uma reforma e nós precisamos dar alguns passos adiante de Lutero, tá? E muitas dessas causas já existiam, então, no contexto da reforma, e foram rejeitadas no movimento da reforma por razões doutrinárias. Essa controvérsia, esse movimento iconoclasta é um desses movimentos que quis se unir aos luteranos desde o início da reforma, e que luteranos disseram: não, isso aqui não é com a gente, nós não concordamos com vocês, nós não concordamos que, vamos voltar, que a simples existência das imagens é pecado. Os iconoclastas foram aqueles que, quando Lutero foi escondido, foi raptado e escondido, os iconoclastas foram aqueles que passaram a invadir as igrejas e quebrar as imagens, né? Queimar roupa de sacerdote, né? Fazer uma série de coisas nesse sentido, contra os ícones. Luteranos, então, desde o início da reforma, tem o seguinte critério: o que a gente mantém da história, né, daquilo que a igreja pratica, e o que a gente não mantém, o que a gente tira. E esse quer ser o critério do luteranismo até hoje. Aquilo que atrapalha a pregação do evangelho, isso a gente tira. Ou aquilo que é contrário à palavra de Deus. Agora, aquilo que não é contrário à palavra de Deus, que nós herdamos da história da igreja, aquilo que não é contrário da palavra de Deus e que não atrapalha a pregação da palavra de Deus, a gente mantém. Especialmente se isso puder ser usado para a pregação da palavra de Deus. Então, luteranos, qual foi o posicionamento dos luteranos, por exemplo, diante das imagens? Nós mantemos as imagens nas nossas igrejas, só que nós vamos fazer um uso diferente do que aquilo que a igreja esteve fazendo nos últimos séculos. Nós deixamos de fazer o mau uso, porque nós achamos que a igreja estava fazendo o mau uso delas, mas nós vamos usar. Porque no contexto do século XVI, vamos pensar, as igrejas eram cheias de imagens. E o índice, por exemplo, de analfabetismo do povo era gigantesco. Quem é que sabia ler a Bíblia? Primeiro que a Bíblia
A Bíblia era algo inacessível. Não é? Não havia tradução numa língua em que o povo compreendia. Não é? A tradução que havia disponível era para o latim. Não é? Quem é que falava latim? Olha, o alto clero e pessoas muito estudadas, pessoas que tinham talvez ali 2, 3% da população. Né? Eram pessoas que tinham condições de ler e de ler em latim. Essas pessoas também tinham dificuldade de ter acesso à Bíblia, porque era algo caro. Não é? Então, o que significava aquelas imagens nas paredes das igrejas? Era o texto bíblico que as pessoas conheciam. Então, quando alguém na igreja contava alguma história e tinha a imagem lá, quer dizer, as pessoas quando olhavam para a imagem se lembravam da história. As imagens, sejam elas pintura ou escultura, eram a Bíblia que as pessoas tinham, que o povo tinha no século XVI. Não é à toa que, por exemplo, no berço da Reforma nós tínhamos um pintor, que era o Lucas Cranach, que era o pintor da corte da Saxônia, e ele faz uma série de pinturas que vão ser usadas para a proclamação do Evangelho. Então, a Reforma não só não era, vamos dizer assim, contrária ao uso das imagens, como fez uso das imagens. Aquilo que Lutero escrevia normalmente era acompanhado de uma xilogravura, de uma imagem que ilustrava o texto que Lutero escrevia. Os catecismos de Lutero eram imagens, eram desenhos com um texto, era um desenho do primeiro mandamento com o primeiro mandamento. Que significa? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, com o tempo isso foi transformado numa coisa mais chata e com menos imagens, e também por causa da implicância que a gente, com a história da igreja acabou, com a história da nossa igreja, a implicância que a gente acabou herdando com o uso de imagens. Então, no contexto da Reforma, imagens não só eram usadas, mas foram muito usadas. Então, esse grupo iconoclasta não foi acolhido pelos luteranos, mas foi acolhido por reformas que vieram depois, que não tem nada a ver com reforma luterana. Com Zwinglio, por exemplo, e com a reforma calvinista. Essas reformas, sim, assumiram integralmente o posicionamento iconoclasta. Ter imagens na igreja é pecado. Pura existência da imagem é pecado. Então, a gente vai numa igreja que tem essa origem, o que a gente vê são basicamente 4 paredes brancas, né? Não tem mais nada na igreja, nenhum tipo de imagens, nenhum tipo de ícone que identifica aquele prédio como igreja. Tá? Quando vocês quiserem parar e perguntar, me parem, por favor. Tá? Agora, assim, as primeiras igrejas luteranas, tentem vocês imaginarem, tá? Eram igrejas católicas, que eram católicas, em territórios que se tornaram luteranos, certo? O príncipe, uma das leis que vai ser impostas a lei do território é a lei do príncipe. O território tem a religião do príncipe. Né? Então, num território em que o príncipe era luterano, esse território era luterano. Tá? Isso não significa que, pela primeira vez na história, houve certa liberdade de religião, de credo. Não no sentido de que, naquele território em que o príncipe era luterano, não se podia ser católico. Não havia uma igreja católica ali. Mas, pela primeira vez, um católico ali poderia, por exemplo, se mudar para um território luterano. Ele não seria perseguido por isso. E se eu vivesse num território católico, eu sendo luterano, tá? Eu poderia então me mudar para um território luterano. Tá?
Então, essa é a primeira regra de tolerância religiosa que a gente tem, não é? No Sacro Império Germânico, né? Antes romano, católico, né? Então, assim, as primeiras igrejas luteranas eram igrejas que eram católicas, imaginem todas as imagens lá na parede, e elas então se tornaram luteranas, e as imagens continuaram onde estavam. Ninguém em território luterano tirou imagem nenhuma de lugar da igreja, certo? Pessoas que eram, vamos dizer, convertidas do catolicismo romano para o luteranismo, não se desfaziam das suas imagens. Essas imagens eram ressignificadas. Porque pensa bem, qual é o significado de um ícone? O ícone não tem um valor em si. As coisas não têm um significado em si. As coisas têm o significado que a gente dá para elas. Deixa eu dar um exemplo. Minha mãe, tempos atrás, ganhou de uma amiga dela, que voltou de uma viagem, um elefante, um elefantezinho. E aí ela disse, olha, isso tu tem que botar ele virado para a porta, que daí ele vai te trazer prosperidade, enfim. Ela falou de um significado daquele elefante. E a minha mãe disse o seguinte, olha, eu te agradeço muito pelo elefante, né? Mas para mim ele não vai fazer diferença nenhuma na minha prosperidade. E eu vou deixar aqui na sala e eu não vou cuidar se ele vai estar de frente para a porta, né, de costas para a porta ou de lado para a porta, porque para mim isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Para mim o significado desse elefante porque foi um presente seu. Então cada vez que eu olhar para esse elefante eu vou me lembrar de você. Então esse elefante vai ficar aqui, não é? E ele vai ter um valor bastante importante, mas não vai ser o valor que você está dizendo que ele tem. Vai ser o valor que eu vou dar para ele, né? E o valor que eu dou para ele é uma lembrança tua, né? Muito obrigado pela lembrança. Então, isso também é verdade a respeito de qualquer imagem. Agora, nas primeiras igrejas luteranas, então, as imagens estiveram lá e continuaram lá, e as primeiras igrejas luteranas que foram construídas, para elas foram contratados artistas cristãos para fazerem imagens e colocarem nas igrejas. Então, se a gente vai, por exemplo, como o Thiago falou, numa igreja luterana na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Índia, a impressão que a gente aqui, né, do luteranismo, do jeito que a gente vive aqui no Brasil, se a gente chega numa igreja dessas, a gente vai dizer, parece católica. Será que essas pessoas que cultuam lá são idólatras? Não, o que acontece é que houve uma ressignificação do que são essas imagens dentro dessa igreja. Eles vão te explicar, se você vai perguntar. Nós não fazemos o uso, nós não oramos a imagem nenhuma, essas imagens não são nossos deuses, não é? Mas elas nos lembram de textos bíblicos, nos lembram de exemplos na fé, né? Como o texto bíblico mesmo faz, né? O próprio texto bíblico. Deixa eu só falar de algo que aconteceu na história da igreja, que foi 200 anos depois da Reforma, um momento que se chamou de União Prussiana, que foi na Prússia. Houve um rei luterano que se casou com uma rainha calvinista, e ele tinha um problema para resolver, que é o fato de que ele queria ir para a Santa Ceia com a sua esposa. E aí então ele resolveu esse problema unindo a igreja luterana e a igreja calvinista por decreto. Então a igreja, a partir do decreto do rei, não existiria mais nem igreja luterana nem calvinista, existiria apenas uma igreja evangélica unida na Prússia. E aí então os pastores
que eram funcionários públicos na Prússia, se perguntaram, bom, mas e as diferenças doutrinárias daquilo que a gente ensina entre luteranos e calvinistas, como é que vai ficar? O rei, para não ser acusado de puxar a brasa para o assado dele, disse, olha, então, nas diferenças doutrinárias se ensina conforme o calvinismo. Isso significou que, na prática, aqueles que a igreja luterana terminou na Prússia, por decreto do rei. Então aqueles que eram luteranos mesmos e não deixariam de ser luteranos tiveram que sair da Prússia. Quem ficou na Prússia ficou com uma sensação mais ou menos assim, quer saber, o rei não tem nada a ver com aquilo que eu creio, eu vou continuar crendo aquilo que eu creio, certo? Mas o resultado foi que o que restou de luteranismo na Prússia, a Alemanha que existe hoje, a Alemanha moderna, é fruto do século passado. Então, não existia a Alemanha como existe hoje, né? Basicamente metade da Alemanha era a Prússia. Então, na Prússia, o luteranismo basicamente terminou. E aqueles que fugiram da Prússia, né, saíram da Prússia para continuar sendo luteranos, normalmente foram na Saxônia, foram até a Saxônia, que era basicamente a outra metade. Mas na Saxônia, os luteranos também foram perseguidos. Então, aqueles que queriam continuar sendo luteranos e não arredaram o pé nesse sentido, precisaram sair da Europa e procurar um território onde houvesse liberdade religiosa. Daí, por exemplo, foram luteranos para a Austrália e fundaram uma igreja confessional luterana na Austrália, e o maior grupo saiu da Saxônia e foi para os Estados Unidos e fundou nos Estados Unidos. Eles saíram para isso, né? A Lutheran Church Missouri Synod, a Igreja Luterana Sínodo de Missouri, né? Que foi a igreja que enviou missionários para a fundação da nossa igreja aqui no Brasil, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nos interessa para o nosso assunto que grande parte dos luteranos da Alemanha, apesar de conviverem com as imagens, também sofreram muita influência dos calvinistas, que eram iconoclastas, né, contra o uso de ícones. Então, muitos luteranos da Alemanha têm essa herança, né, que vieram para o Brasil da Alemanha, vieram com essa herança, né? Quando imigrantes alemães chegaram no Brasil, né, e quando os primeiros luteranos chegaram no Brasil, havia também a questão da legislação brasileira, que o Brasil, como era uma colônia de Portugal, Portugal era católica romana, aqui era território católico, existia uma religião oficial. E embora não houvesse proibição de culto, luteranos não eram proibidos de celebrar os seus cultos, eles eram proibidos de identificar suas igrejas. Igrejas luteranas no Brasil não podiam ter sino, não podiam ter cruz e crucifixo, não podiam ter nenhum tipo de imagem que os identificasse fora da igreja, não é? E mesmo dentro das igrejas, luteranos eram vigiados nesse sentido, tá? Então havia a questão de legislação, havia também uma questão financeira, esses imigrantes eram pobres, não havia condições de contratar um artista, não é, para fazer escultura, para embelezar a igreja, né? E o resultado disso aqui no Brasil foi a criação de sínodos, vamos chamar de igrejas, né? Grupos de igrejas evangélicos. E isso acabou aproximando grupos que acreditavam, que tinham a sua fé diferente.
né, aqui no Brasil. Né? Eles acreditavam em coisas diferentes, né? A sua fé era diferente, mas eles eram poucos e eles tinham um opressor em comum, que eram os católicos. Né? Então era natural que tudo que cheirasse a católico fosse rejeitado por esse grupo de imigrantes luteranos, né, alemães aqui no Brasil. Não é? Então, a origem, por exemplo, do primeiro grupo de imigrantes alemães, vamos dizer, uma igreja, né, de imigrantes alemães, que foi um dos grupos que fundou a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, tá, o Sínodo Rio Grandense. Por exemplo, para uma igreja, para um grupo fazer parte dessa igreja, havia apenas 2 critérios. Primeiro, não ser católico. Segundo, ser um grupo de alemães. Então, se houvesse um grupo de luteranos, né, espanhóis, por exemplo, que era difícil porque espanhol normalmente era católico, mas se houvesse um grupo de luteranos espanhóis, não era bem-vindo nessa igreja, não podia fazer parte dessa igreja. Mas se houvesse, por exemplo, um grupo de alemães umbandistas, poderia fazer parte dessa igreja, porque afinal de contas eles eram alemães e não eram católicos. Então, algumas igrejas, então, tentaram se juntar a esse grupo, igrejas luteranas, que já havia, né, em algumas colônias alemãs, mas por causa dessa pluralidade de confissão de fé dentro desse, né, era uma grande confusão. Né? Era muito comum, por exemplo, nós somos aqui uma igreja luterana, certo? Mas nós fazemos parte de uma igreja que, por exemplo, a nossa igreja irmã, que faz parte da mesma igreja, prega outra coisa completamente diferente. E se o pastor deles vier pregar aqui, por exemplo, ele vai nos ensinar algo completamente diferente do que o nosso pastor nos ensina. Nós fomos também influenciados por esse contexto em que a nossa igreja começou aqui no Brasil. Além disso, a nossa igreja, então, foi fundada por missionários dessa igreja luterana americana, né, que fundou aqui no Brasil a primeira igreja luterana, a gente chama de confessional, quer dizer, deixa eu falar existem 2 grupos de luteranos no mundo, tá? A igreja, o grupo do qual nós fazemos parte, que se reúne no chamado de Conselho Luterano Internacional, que são igrejas luteranas confessionais, que creem, ensinam e confessam a mesma coisa. Tá? Se nós formos numa igreja luterana desse grupo na China, na Índia, tá? Nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, qualquer lugar do mundo, nós vamos ter o mesmo ensino. Tá? Existe unidade de ensino nessas igrejas, naquilo que nós cremos, ensinamos e confessamos. E existe um outro grupo de igrejas denominadas luteranas, mas que fazem parte do que se chama de Federação Luterana Mundial. Esse grupo, ele tem de tudo, mas tem muita coisa que não tem absolutamente nada a ver com luteranismo, tá? Dentro da Federação Luterana Mundial. O que acontece? Ao longo da história da igreja, nós sofremos muito porque também não tivemos literatura de estudo de teologia em português. Eu estou aqui com o Livro de Concórdia, tá? Que é um livro que descreve o que os luteranos creem, que é um livro muito básico para pastores luteranos. Sabe de que ano que é a primeira tradução do Livro de Concórdia para o português? É de 1980.
Pensa que a nossa igreja já tinha 80 anos. E nós tivemos 80 anos de luteranismo no Brasil sem ter o livro de Concórdia em português. Isso significa que os nossos pastores tinham essa barreira para saber, para poder estudar o que luteranos creem. Com o que os pastores lidavam até então? Eu tenho aqui uma edição histórica da chamada Triglota. A Triglota tem 3 traduções do livro de Concórdia, uma tradução em latim, uma tradução em alemão gótico e uma tradução em inglês. Tá? Era isso o que os nossos pastores tinham até 1980. Alguns dos nossos pastores sabiam alemão, alguns aprendiam inglês, muitos poucos sabiam latim a ponto de poder estudar o livro de Concórdia em latim, mas isso é só um exemplo, né? E por isso eu já estou tentando responder a pergunta do Tiago, né? Ao que se deve ao nosso posicionamento como igreja a respeito de uma série de coisas no luteranismo brasileiro, no fim do século XX e início do século XXI. Quando a igreja luterana e principalmente pastores luteranos têm dificuldade de ter acesso àquilo ao que significa ser luterano, né? E quando eles, pelo contrário, têm muito acesso à literatura teológica em português calvinista, né? É muito comum que os nossos pastores possam beber em fontes calvinistas. Hoje nós temos muita literatura em português e é até mais fácil, enfim, aprender outras línguas. Nós temos recursos, né? Houve nas últimas décadas, vamos dizer da década de 50 para cá, um movimento dentro do luteranismo de busca de raízes, né? De busca de raízes luteranas, né? E nós fazemos parte disso, né? A gente se pergunta o que é, né, ser luterano no século XXI. E isso formou congregações influenciadas por esses pensamentos, né? E um dos exemplos que vocês devem ter tido contato é da explicação da cruz vazia. Vamos chegar ao crucifixo e à cruz vazia? Vocês devem ter ouvido uma explicação a respeito da cruz vazia. A cruz do cristianismo de verdade é a cruz vazia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Cruz vazia significa ressurreição. Tá? Historicamente, onde que nasce essa explicação? Quando é que, pela primeira vez na história da igreja, a gente ouve alguém falando a respeito de cruz vazia? Durante a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, o cristianismo nunca havia ouvido falar de cruz vazia. O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Igrejas devastadas, imagens das igrejas destruídas, igrejas sem nenhum ícone, e aí então os pastores que vão então retomar o trabalho nessas igrejas pegam 2 pedaços de pau e cruzam, né? Porque não há condições de fazer um crucifixo, por exemplo, e não há nem condições financeiras para contratar um artista para fazer isso. Existe uma razão prática para a igreja começar a usar uma cruz vazia. Agora, por causa de algo que foi de uma coisa que foi feita por uma razão prática,
alguém inventou então uma explicação teológica, que é justamente essa que a gente já ouviu, né? Cruz vazia é sinal da ressurreição. Só que se a gente vai olhar para os evangelhos, para o texto bíblico, a cruz nunca é referida. Não há nenhuma referência à cruz vazia. A cruz só tem sentido com Cristo. O Paulo até vai dizer, né? Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Tá? Se a gente vai olhar as coisas como acontece na sequência dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus é pregado na cruz, Jesus é tirado da cruz e é sepultado, e a cruz já está vazia, e Jesus está sepultado. A cruz perde qualquer sentido sem Cristo. E Jesus então ressuscita do túmulo. O sepulcro aberto, esse sim. Essa é a imagem do domingo da Páscoa de manhã. É o sepulcro aberto. Né? Túmulo vazio. Isso é símbolo de ressurreição. Né? Mas cruz vazia, ela já está vazia com Jesus morto. Então a cruz ela só tem sentido com Cristo. E ao longo da história da igreja, o que representou Jesus, depois que passou o trauma, né, da história da crucificação e de quem viu, a igreja passou a usar a imagem do Cristo crucificado como a sua imagem, né, a representação do sacrifício que foi feito para o nosso perdão e para a nossa salvação. Eu contei, possivelmente muitos de vocês não ouviram, uma história a respeito da cabeça do peixe, num estudo da hora luterana. Mais ou menos o seguinte: um casal novo, recém-casado, a esposa vai fazer um peixe para o marido e corta a cabeça do peixe. E aí o marido então pergunta: por que cortar a cabeça do peixe? Ela diz: não, porque é assim que se faz peixe assado. E ele diz: não, mas eu sempre vi fazendo com a cabeça. Ela diz: não, mas é assim que se faz. Por quê? Porque a minha mãe sempre fazia assim. E aí então ele disse: olha, talvez tu devia perguntar para tua mãe por que ela faz assim. E ela perguntou para a mãe. E a mãe disse: não, porque é assim que se faz. Não, mas de onde é que tu tirou que é assim que se faz? É porque a tua avó fazia assim. E aí então foram perguntar para a avó. E aí perguntaram para a avó respondeu: olha, tu e a tua mãe eu não sei por que cortam a cabeça do peixe. Eu corto a cabeça do peixe porque a minha forma é pequena. Não cabe o peixe com a cabeça. É preciso cortar a cabeça do peixe para caber na forma. Existe muita coisa na igreja cristã que é cabeça de peixe. Que a gente faz e que a gente não sabe por quê. E por isso é importante que a gente se pergunte por que faz o que faz. E aí vai ser importante que a gente volte às nossas bases, que a gente volte às nossas fontes. Isso aconteceu na Reforma. A Reforma foi um retorno às fontes, não é? Um retorno ao estudo do texto bíblico, que já não era mais estudado, e estudo dos pais da igreja, quer dizer, do que de melhor se escreveu na história da igreja a respeito do texto bíblico, a respeito de teologia cristã. E isso também acontece, isso tem essa retomada, né, dentro da igreja luterana, talvez desde os anos 50 do século passado, também tem sido um retorno às fontes, né? Um retorno ao texto bíblico, um retorno ao estudo dos pais da igreja e um retorno ao estudo daquilo que era básico do luteranismo e daqueles que foram referência na história do luteranismo, né? Então, a nossa discussão, ela faz parte dessa história, não é? Se a gente for voltar às nossas bases,
nós não vamos encontrar razão nenhuma para deixar de usar imagens, de usar ícones na igreja. Aliás, as vestes do pastor são ícones. Nas vestes dos pastores tem ícones, né? Tem desenhos. Os paramentos na igreja, as cores litúrgicas na igreja. Foi aquilo meio que resistiu na nossa igreja da história, né? Dos ícones sendo tirados, né? Da nossa igreja. Então, se a gente vai olhar, por exemplo, para a parte doutrinária, não é? Eu vou só citar os primeiros versículos de Êxodo, capítulo 20. Né? Vamos voltar para o mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Né? Quer dizer, Deus, o que o mandamento está dizendo e o que ele não está dizendo? Deus está proibindo que nós coloquemos qualquer coisa no lugar dele. Podemos colocar uma imagem no lugar dele? Não. Podemos colocar um Deus sem imagem no lugar dele? Não. Podemos colocar qualquer criatura no lugar dele? Não. É isso que ele está falando. Podemos colocar o nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso filho no lugar dele? Não. É isso que Jesus diz quando diz: aquele que ama mais o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. O que ele está dizendo, existe um trono na nossa vida e esse lugar é de Deus, certo? Não é lugar de nenhum outro. Agora, Deus explica esse mandamento dizendo: não faça imagens de escultura de coisa que há lá no céu, aqui embaixo na terra, ou de coisas debaixo da terra, ou acima do céu ou debaixo da terra, ou enfim. Né? Não, Deus é contrário à arte da escultura, é isso? Não. Ele explica: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o seu Deus. Quer dizer, não trate nenhuma escultura como Deus, como fazem os pagãos, como fazem com Baal, como fazem diante de uma estátua da deusa Astarote. Mas o problema não é a escultura. O problema é colocar alguém no lugar de Deus. Deus tanto não é contra a escultura que, capítulos depois, ele vai ordenar que seja construída uma arca, que vai representar a sua presença, e vai mandar fazer estátuas de querubins, coisas que há lá em cima no céu, na tampa, né, no propiciatório dessa arca. Então, Deus não é contra a escultura. Deus não quer que se faça um mau uso da escultura, que é o mau uso de tratar essa escultura como se ela fosse Deus. Agora, quando alguém faz um mau uso de alguma coisa, como é que a gente combate um mau uso? Quando alguém faz um mau uso de escultura, a gente não combate o mau uso com o desuso. A gente não combate o mau uso deixando de usar. A gente combate o mau uso com o bom uso, usando de uma maneira adequada. Né? Usando, por exemplo, imagens de uma maneira adequada. Aliás, existe coisa que as pessoas fazem mais mau uso do que a palavra de Deus? Agora vamos deixar de fazer um bom uso da palavra de Deus porque alguém faz um mau uso dela? Não! Nós vamos combater o mau uso da palavra de Deus fazendo um bom uso dela. Então, isso também vale para as esculturas. Não é por isso contraditório que o luteranismo no mundo todo use imagens. Porque essas imagens são ícones para luteranos. Elas não são deuses. Nós não oramos a imagens. Nós não tratamos essas imagens como se fossem deuses. Não é? É verdade que quando a gente é educado com uma ideia, é difícil que a gente mude. É difícil que a gente... Quando a gente aprendeu a se sentir ofendido por alguma coisa, é difícil que a gente consiga conviver de uma maneira
que a gente não se ofenda com isso, né? Um exemplo disso é o Pedro e a relação do Pedro com os gentios. Em Atos 10, um pouquinho antes, Deus dá uma visão para o Pedro 3 vezes e diz para o Pedro numa imagem apresentando diante dele animais que eram impuros para os judeus, e Deus dizia: mate e come esses animais. E o Pedro disse: eu sou um bom judeu nunca vai comer um animal desse. E Deus disse para o Pedro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E o Pedro ficou pensando no que aquilo significava, até que representantes de Cornélio, um centurião romano, gentil, impuro para o Pedro, chegam lá na casa dele e mandam chamar o Pedro. E o Pedro chega na casa do Cornélio, prega a palavra de Deus, e o Espírito Santo é enviado para os gentios. E aí então o Pedro se convence que aquilo que ele considerava impuro não era impuro, ele que considerava impuro, não é? Os gentios. E aí então Pedro, lá no Concílio de Jerusalém, capítulo 15, o Pedro vai dar um testemunho que vai ser decisivo para que a igreja cristã passe a receber os gentios. Ele vai dizer: Deus me mostrou que ele aceitou os gentios e ele não faz diferença entre judeu ou gentil. Só que, capítulos depois, vai haver uma contradição do Pedro. O Paulo e o Pedro vão estar em Antioquia, e quando estava só gentios, o Pedro comia com os gentios. E quando chegaram os judeus de Jerusalém, o Pedro foi comer na outra mesa. O Pedro se negou a comer com os gentios, a dividir a mesa com os gentios, e foi como velho costume judeu. Não é? Quer dizer, Deus já tinha mostrado para ele, só que o Pedro tinha dificuldade de conviver com aquilo que antes o ofendia. Talvez ainda continuasse o ofendendo, mas porque Deus fez ele mudar de ideia, né? Deus o convenceu, ele já não argumentava contra isso, mas ele não conseguiu mudar o seu antigo hábito, né? Então, eu coloco essa questão, né, da relação do luteranismo com os ícones nesse mesmo balaio, não é? Talvez nós tenhamos que falar muito tempo a respeito disso, muitos anos, talvez muitas décadas, até que possamos mudar de prática, se é que vamos mudar de prática. Mas eu acho que é importante que nós perguntemos sobre a cabeça do peixe, né? Nos perguntemos sobre isso e reflitamos a respeito disso. Sabiam que Lutero, por exemplo, quanto à questão da Santa Ceia, sobre dois elementos. A Santa Ceia era celebrada, né, só com a hóstia, e o vinho era negado. E Lutero, por exemplo, ensinou sobre isso durante 2 anos e continuou celebrando a Santa Ceia sob uma espécie só, dando só da hóstia por 2 anos. Só depois disso, né, Lutero decidiu que já tinha ensinado o suficiente para poder então celebrar a Santa Ceia, né, também com o cálice. E isso que era Lutero, né? Uma autoridade para todos na igreja, né? As pessoas seguiam cegamente Lutero, mas o Lutero sabia, ele tinha essa sensibilidade, não é? Com as consciências das pessoas, né? Por mais que nós já tenhamos ensinado as pessoas, é preciso ter uma certa tolerância com a consciência, não é? E é preciso que as pessoas processem, não é, aquilo que nós ensinamos por um tempo, não é? Não sei se, né, vou chegar a ver no Brasil uma igreja luterana com imagens, não é? Muito me agradaria, né? Eu ficaria muito feliz de ter isso com a perspectiva correta, com o uso correto, não é? Mas eu não me atreveria a fazer uma mudança assim, não é? Tão logo assim, tão sem muito em si. Esse foi o estudo que
fizemos para o grupo de Masters aqui da congregação Bom Jesus de Sorriso. Esperamos que você tenha gostado e que você possa ter sido também edificado com a reflexão de hoje. Até uma próxima oportunidade.